Olá, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para você como funciona um dos novos recursos do Blender 2.64, que é um novo modificador. Esse modificador se chama Skin. Ele está aqui na lista dos modificadores. O nome dele é Skin, é esse aqui. Então, antes só de continuar, eu quero alertar para duas coisas. Na verdade, uma é um alerta e o outro é um pedido. O modificador Skin ele só está disponível no Blender 2.64 ou em versões de teste do Blender que você baixa no graphical.org. Então você não vai encontrar, se você ainda tiver o Blender 2.63, você não vai encontrar o modificador Skin nessa versão do Blender. Você só vai conseguir encontrar ele no 2.64. O outro pedido é que se você gostar desse tutorial, por favor, dê um joinha, comente, coloque nos seus favoritos. Isso ajuda a divulgar o tutorial. Então vamos lá. Para que serve o modificador Skin? Se eu tiver um objeto selecionado, como por exemplo esse cubo aqui, e eu aplicar o Skin, você vai perceber que o Skin vai gerar uma malha poligonal no objeto com base nas suas arestas. E se nós tivéssemos que explicar, ou pelo menos se eu tivesse que explicar o funcionamento do Skin para alguém que não tivesse muita experiência com modelagem, vamos só reduzir aqui a quantidade de segmentos dessa esfera para 12 e 12. Vamos aumentar aqui um pouquinho a escala e vamos aplicar o Skin. Eu diria que o funcionamento é exatamente esse. Na esfera não ficou muito legal. Mas nós podemos simplificar o funcionamento do Skin exatamente dessa forma. Ele utiliza as arestas dos objetos e gera um modelo 3D poligonal, uma superfície poligonal, como fosse realmente uma pele em volta daquele objeto. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, vamos criar um cubo, eu vou entrar no modo de edição, estou no modo de visualização de vértices, vamos fazer uma escala com tamanho 0, pressionando a tecla 0. Enter. E vamos fazer um Remove Doubles para criar apenas uma aresta. E vamos fazer um Extrude em Z, um Extrude em Y, um Extrude em Z, um Extrude em Y. E vamos com essas linhas aqui, que na verdade são arestas, são linhas poligonais, é uma estrutura poligonal, só que nós não temos faces. Eu vou aplicar o modificador Skin. E o que vai acontecer é isso daqui. Nós vamos ter aqui... Vamos só visualizar aqui os nossos... O que nós vamos ter aqui é que os nossos vértices, da maneira como eles estão aqui, se nós quisermos, por exemplo, deslocar os nossos vértices, você vai ver que a estrutura gerada pelo Skin ela é deformada. Vamos usar aqui o GZ. E você pode, junto do modificador Skin, aplicar outros modificadores. Então, se eu usar aqui um Subdivision Surface, o que nós vamos ver aqui, GY, nós vamos conseguir visualizar, por exemplo, a adaptação do objeto 3D. Vamos usar um Smooth. O Smooth aqui, por enquanto, não vai funcionar. Nós temos que usar esse Smooth Shading aqui do Skin. Não é esse Smooth aqui, eu esqueci. É esse Smooth Shading que tem aqui no Skin que vai suavizar. Esse Smooth só vai funcionar se nós aplicarmos os modificadores. Então, nós temos essa opção aqui de fazer... Inclusive, você pode, por exemplo, criar ramificações para a sua modelagem. Por exemplo, eu estou aqui com um vértice selecionado. Vou usar a tecla E para fazer um Extrude. Extrude Y, e você pode fazer uma malha poligonal totalmente baseada nessa estrutura do Skin. Extrude Z, Extrude Y, Extrude Z. Então você pode sair fazendo essas modificações nos objetos usando o Skin. Agora, ele fica assim só com essa escala? Não, nós podemos aplicar pequenas modificações nos objetos. Por exemplo, se você selecionar um vértice e pressionar a tecla Ctrl A,
você pode aplicar escala na modificação que o skin faz na malha do objeto. E essa modificação pode ser restringida, por exemplo, ao eixo X, ao eixo Y ou ao eixo Z, caso seja necessário. Então, por exemplo, se nós quisermos aqui selecionar esse vértice, Ctrl A, X, nós podemos deixar essa área aqui um pouco mais espessa. Aqui também, se nós usarmos aqui a tecla Ctrl A, nós podemos aplicar uma escala. Vamos selecionar aqui esses dois vértices. Vamos usar aqui a tecla W com Subdivide para criar um outro vértice aqui intermediário. Ctrl A, X. Nós podemos aplicar uma escala e sair fazendo modificações nos objetos. E uma coisa interessante em relação ao modificador Skin é que nós podemos criar uma estrutura de bones aqui, com base nessa estrutura de arestas, com esse botão aqui chamado Create Armature. Então, se eu definir aqui, por exemplo, aí isso é importante que você defina qual é o vértice ou a aresta, ou melhor, o vértice que vai ser considerado como a raiz, como o root da sua estrutura de bones, vai ser o osso pai do esqueleto. Você vai usar aqui o botão Mark Root e esse círculo tracejado vermelho vai marcar essa posição. Se você usar aqui o Create Armature, nós vamos ter aqui no modo Pose um armature criado dentro dessa estrutura e já com skinning configurado. Se eu configurar aqui, por exemplo, um Shift I, uma estrutura de cinemática inversa, você já vai conseguir deformar a sua estrutura usando o skin. Uma opção aqui do skin, vamos fazer uma outra coisa aqui com skin. Tem muitas pessoas, eu já vi vários tutoriais na internet mostrando esse tipo de procedimento usando o skin. Vamos usar aqui o Shift C para centralizar o cursor 3D. Vamos criar aqui de novo um cubo. Escala, 0. W, Remove Doubles. Uma coisa que eu já vi bastante aqui no uso do modificador Skin é a criação de personagens, estruturas de personagens usando o Skin. Você não vai usar o Skin para criar um modelo 3D detalhado. Você vai usar o Skin para criar uma base, um modelo 3D base, para que você possa depois esculpir ou fazer modificações nessa estrutura desse modelo para conseguir usar alguma coisa nesse sentido. Então vamos fazer aqui um Extrude. E junto do Skin eu vou aplicar um modificador Mirror, que vai estar alinhado aqui com o eixo X. Aqui a parte de simetria do skin também vai estar marcado em X. Então eu vou marcar aqui, por exemplo, eu vou fazer um Extrude em X aqui de um lado. Vamos fazer um Extrude em Z. Extrude em Y. Vamos deslocar aqui um pouquinho para baixo. Vamos fazer aqui um Extrude em Z. Aí vamos deslocar esses dois objetos aqui. Extrude Z. Extrude Z. Extrude Y. E repare como você consegue criar de maneira super rápida uma estrutura de um personagem. Extrude Z. Extrude Z. Então repare como você consegue criar a estrutura rápida de um personagem usando o Skin. Nós podemos definir até, por exemplo, aqui esse osso como sendo root, a pelvis, que é o tradicional em rigging de personagens. Podemos aplicar aqui o modificador Subdivision Surface. E nós vamos ter essa estrutura. O nosso personagem está um pouco magro,
Mas nós podemos resolver isso utilizando o Ctrl A. Ctrl A. E nós podemos aplicar escala. Vamos subdividir aqui essa estrutura. W subdivide. Ctrl A. Uma coisa que você deve ter em mente é que o skin ele ainda está em desenvolvimento. Essa não é a versão final do skin. Se você quiser, por exemplo, criar uma cabeça aqui, Ctrl A, X. Então, pelo menos ela ficou um pouco mais... E um aspecto interessante aqui do skin, se nós usarmos aqui o Ctrl A para ampliar a escala do skin, você vai perceber que você pode fazer ajustes aqui em tempo real. Você vai ter feedback em tempo real do que está acontecendo ali no skin. Uma coisa que você pode usar aqui no skin é essa opção aqui chamada Loose. O que é o Loose? É um vértice que vai se conectar, ele vai criar uma área maior. Vamos marcar esse vértice aqui como Loose para que você veja o efeito. Ele vai tentar se expandir para se conectar a forma, pelo menos, com os outros vértices. Então você pode marcar esse Loose para configurar esse tipo de estrutura. Vou só deslocar aqui esses vértices e agora a gente faz um Ctrl A, Y. Melhor, quando ele está como luz, nós não temos esse efeito. Nós não temos esse controle aqui de escala. Então nós podemos sair fazendo essas alterações aqui no objeto. Vamos marcar esse aqui também como luz. Dependendo da posição dos objetos aqui, nós vamos ter efeitos melhores ou... Você tem que prestar atenção no feedback em tempo real que o modificador passa à medida em que você vai criando as coisas aqui com o skin. Coisas estranhas podem acontecer, principalmente porque ele ainda está em desenvolvimento e provavelmente deve ter alguns bugs ainda. Aqui ficou melhor. Não é o melhor personagem do mundo, também não é a melhor estrutura. Vamos tentar deslocar aqui a malha. Depois de aplicar o modificador Mirror, a coisa vai ficar mais... Vou usar aqui Ctrl A, X, Ctrl A, Y. Então nós temos aqui, por exemplo, a estrutura do personagem, pelo menos a parte básica, criada.
E com essa estrutura básica criada, basta pressionar aqui o Create Armature. E se você entrar no modo Pose, RX, o skinning já vai estar pronto desse personagem. Então esse é o modificador Skin do Blender. Novamente, ele só está disponível no Blender 2.64. Ele ainda está em desenvolvimento, podem haver bugs ainda nele. Mas ele já se mostra bem promissor do ponto de vista de criação aqui de personagens com o Blender. Então, se você quiser fazer o download dele, basta visitar o graphical.org, ou então, se você está vendo, se você está assistindo a esse vídeo pelo meu blog, pelo alanbrito.com, tem um link para uma versão beta do Blender 2.64, que você pode fazer o download e utilizar de imediato o modificador Skin. Então, novamente, se você gostou desse tutorial, se você aprendeu com ele, se você acha que esse tutorial foi útil, dê um joinha, coloque nos seus favoritos, isso ajuda a divulgar o tutorial. Então, até a próxima.